Olá, tudo bem? Eu quero te convidar para participar conosco nos próximos 30 a 40 minutos para a gente fazer um bate-papo. Eu sou a Liliane Rebelo, esse é o podcast Juntas Podemos mais. A gente está aqui, vai iniciar essa conversa com a Marta Mardoc e a Suzane Sagica, que vai sentar aqui com a gente e trazer um pouco da experiência dela no mundo corporativo, seja a sua experiência pessoal enquanto mulher e o quanto isso já tem contribuído e o quanto ela viu mudar. Para você entender que essa pequena sementinha que a gente está lançando aqui, te convidando, mulher, a participar mais na política, pode ser frutífera para a vida futura, né? E isso tem que começar agora. Hoje é dia 1º de agosto, a gente tem um evento especial aqui em Belém do Pará hoje, que é o lançamento da a nossa convenção, né? Convenção municipal, confirmando a candidatura do Jefferson Lima como candidato do Podemos, que é o 20, tá? Isso. Fica conosco, eu vou convidar aqui a Marta, que está nos auxiliando, né, que indicou a nossa convidada de hoje, e a Marta vai fazer uma pequena introdução, porque ela tem uma atuação muito feliz na terapia familiar, e a gente gosta sempre de trazer isso, porque as mulheres estão à frente da maioria dos lares brasileiros, podem aprender muito, e também com a Suziane, que vai trazer para a gente o que tem de novidade no mundo corporativo e da representação feminina, para que você possa se inspirar e crescer. Bom dia. Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo da hora que a pessoa vai estar aí assistindo o nosso podcast. Então, é sempre uma alegria a gente estar aqui. É o 2º episódio do nosso podcast, Juntas Podemos Mais. E, assim, eu vejo assim, esse momento como um momento de um aproveitamento muito grande, muito produtivo, porque aqui nós trazemos informações relevantes para a vida do dia a dia dessa mulher que está aí do outro lado, que muitas das vezes pode até estar se sentindo um pouco improdutiva, né, desanimada. Enfim, pessoas que estão procurando entender um pouco mais da vida ou que veja assim mais ou menos uma luz no fim do túnel. Eu digo que esse podcast é uma luz no fim do túnel, com certeza, né, Suzy? Esse é um local assim, um acolhimento que nós temos aqui no Podemos, e você, mulher que está aí do outro lado, pode estar conosco, independente do local que você esteja, do estado, em todos os municípios, em todos os estados do nosso grande Brasil, nós temos o Podemos de portas abertas. E como você falou, hoje é um dia histórico, né? Aqui em Belém do Pará, principalmente, porque hoje é o dia da convenção do Podemos, aqui em Belém. Então, hoje serão consagrados aqueles que serão os próximos candidatos nessa eleição municipal e também para a Prefeitura de Belém, né? Então, nós temos assim, estamos numa expectativa muito positiva, muito favorável. Vamos ter assim uma campanha bem bacana, bem legal, porque nós no Podemos temos assim a sensibilidade de ouvir as pessoas, de ouvir o povo, a população, e de procurar levar solução. Não ficar focando no problema, porque o problema está tudo aí, todo mundo está vendo. Sim. Como é que está a nossa cidade, como é que está o nosso município, como é que está a vida dos cidadãos. E a gente já sabe, o negativo nós já temos. Nós temos que avançar em busca do positivo, da solução, daquilo que a gente pode agregar para ajudar essa população, esse povo sofredor que está aí, né? Principalmente, como você falou, eu sou na área da terapia familiar, área de casal, e nós precisamos avançar muito nessa questão, muito. Porque hoje nós temos uma sociedade bem fragilizada, por conta dos relacionamentos que estão fragilizados. E muitas das vezes, Liliane, por conta de tantas situações que poderiam ser amenizadas justamente naquela área que aquela família vive, naquele ambiente que eles convivem, né? Então, a gente precisa olhar, ter esse olhar um pouco mais apurado e tentar trazer uma certa expectativa de resultados melhores. Né? E para isso podemos estar aqui, e a Suzy está aqui com a gente, nós vamos bater um papo muito legal, né, Suzy? E assim, você está ligado aí, você pode mandar sua mensagem, você pode falar com a gente, você pode deixar o seu recado, e a gente vai conversando, você vai trazendo suas ideias, e a gente vai caminhando juntos. Para isso, nós estamos aqui, e isso nós podemos fazer.
E, Marta, você falou da questão da luz no fim do túnel. Por que não uma luz rosa? Rosa, Né? E mulher, você meio tem que pensar uma com a gente. rosa, um pouco violeta, um Né? pouco Lilás. lilás, e assim a gente vai iluminando. Puxar para nós, Com né? certeza, isso. Já Interessante. gostei dessa Né? entrada da Suzy, olha aí. Então, Suzy, fala um pouquinho mais de você. O pessoal quer te conhecer. então, eu sou a Suzane. Eu estive fora, eu sou da capital, né? Eu sou paraense de raiz. Eu estive fora, morei 6 anos fora, então estava falando com a Marta que muita coisa mudou, né? Depois que eu cheguei, muita coisa Isso. mudou na cidade. Eu fiquei um pouco triste de ver a cidade um pouco bagunçada, a aparência suja. Se bem que agora está todo mundo correndo para limpar. Claro, Porque né? Se você tivesse aqui um ano isso, atrás. nem Sério? digo um ano atrás, Ai, mas eu no ia início chorar, né? deixa. Meses, Gente, triste. vou te cortar. Início desse ano, eu e meu marido, a gente estava fazendo vídeo lá no conjunto próximo de casa. A cidade estava entregue ao lixo. triste, né? A cidade estava entregue ao mato. Lá perto de casa agora tá tudo bonitinho. Já tem até praça nova lá, tá Temporariamente tudo fica, né? bonitinho, tá tudo limpo, já Ano tem até eleitoral. iluminação, é ano eleitoral. Claro. Então, se você chegasse no final do ano passado para início desse ano, você ia ver que estava pior do que está. Era Entendeu? Melhorou um pouquinho porque estão maquiando algumas montanhas coisas de aí. lixo, você não está entendendo. Montanhas. de lixo. Montanhas. Cara, que feio. Montanhas. E tu já viu que tanto lixo acumulado, o que atrai? Né? Rato e A gente bicho, teve muita uma onda de coisa. leptospirose que não foi notificada, mas assim, Sim. na vizinhança, o que teve de leptospirose, Ai, que triste, assim, né? pessoas chegando, mas tipo assim... justamente porque coincidiu também com o inverno, foram muitas águas paradas, muita chuva misturada ao lixo. Então, Suzano, você está chegando num local até que está Se eu visse mais ou isso, eu menos ia bonitinho. chorar, né? Eu já fiquei triste com a Não, visão que estava eu pior, tive a gente, estava princípio. pior. Agora é porque é Mas, ano enfim, eleitoral e agora Já estão deu realmente arrumada, aí né? arrumando, Agora né? é bom lembrar, Marta, que é uma questão cultural, né? A gente não deve só cobrar da política, não deve cobrar só dos governantes, dos atuantes Tem uma atuação pessoal, e é isso que a Claro, gente está aqui sim, mudar a pra tua mentalidade, estimular. né? Para você cuidar do seu meio ambiente também, cuidar da sua, né? Da aparência de onde você vive, do meio que você vive, não é verdade? Não, isso é uma necessidade de transformar nossa cultura pessoal, e é isso que a gente faz aqui, estimular as pessoas, Exatamente. que é um por um, de grão em grão. Isso. Eu não estou sozinha. Tem mais gente que pensa Claro. como eu, só que muitas vezes se sente isolada, né? Então, a gente busca aqui nesse bate-papo mostrar, através das nossas ideias, dessa divulgação de ideias, olha, tá vendo? Tem mais gente que pensa como a gente, eu posso fazer. Não, e outra questão, Suzy, que não é assim, eu falo do lixo, mas não é só o lixo. O lixo passa por nós, né? A gente já tem aquela cultura, por exemplo, de separação daquilo que é reciclado e aquilo que não é. Então, a gente já passa por nós, aprender. Eu estou fazendo essa separação? Legal. Mas tem outras condições que a gente depende do poder público. Claro. Né? A gente precisa da Importante iluminação lembrar. pública, Da estrutura. a gente precisa ter um ônibus de qualidade, a gente precisa, aliás, o ser humano, ele precisa ter condições de sobrevivência, no mínimo, Claro, qualidade de sabe? vida, né? Dignidade, né? Dignidade. Dignidade. E é isso aqui que falta, porque esse ser humano não está sendo respeitado na sua dignidade. Eu vejo também a questão do trânsito. Estava falando com o nosso motorista, aí ele, porque... Eu disse, você não vai parar para o pedestre? Aí ele, não, eu não posso parar, porque o carro que está atrás está colado em mim. Então é a cultura de você não respeitar as leis do trânsito, não respeita o pedestre, aí as pessoas atravessam, então por isso que há acidente. Então não tem essa cultura também de você ter, né, o cuidado de poder parar, de poder dar preferência para quem está, um ancião, uma criança, mulher, sei lá, Você tem que pensar duas pessoas vezes. sim. Então já tem aquela coisa. Eu estava também com a minha filha dirigindo, eu estava dirigindo, aí eu, manter uma distância do carro da frente. Não, a gente não pode fazer isso, porque o carro da frente de trás já está colado em mim e eu tenho aqui, então já tem aquela coisa que tu não respeita, porque já é cultural, então tu tem que te virar. Porque é bem louco mesmo o trânsito. É verdade. Suzy, a gente está aqui nesse podcast, o Podemos ele é o único partido nacional que é presidido. Que linda. Então, a gente tem, assim, as 3 lideranças principais. A gente tem o Podemos Nacional Mulher, mas o Podemos Nacional, digamos assim, em geral, ele é
E por isso esse E uma foco- mulher atuante, Isso, diga-se de passagem, que é a maravilhosa. deputada Renata Abreu. Olha, que Atuante. linda. deputada federal. Isso. E ela tem essa visão de ganhar as mulheres e de proporcionar para a gente essa estrutura, né? Aqui é uma estrutura municipal, que é dada pelo nosso presidente Coander, nosso presidente estadual, que é o pastor Zequinha Marinho. Zequinha. E assim, mas eles dão essa abertura, isso é muito legal, porque isso vem lá de cima, né? Vem lá de cima essa inspiração. Essa inspiração. E como é que, nesse período que você mora fora, qual foi a tua experiência vendo a participação feminina lá nos Estados Unidos? Olha, a americana em si, culturalmente, ela é bem independente, né? Ela acaba, ela determina, eu percebi que elas determinam as tarefas, muitas das vezes elas esquematizam a semana e quem executa, eu falei para ti, é o marido. Então, tipo assim, você trata muitas coisas com o marido e elas determinam e assim, elas são desapegadas, elas são muito trabalho de domingo a domingo, senão elas não têm, e elas tiram as férias, mas assim, não tem aquela coisa dos 30 dias lá, eu percebi, né? Eu até perguntei, ele disse, não, 15 dias está ótimo, às vezes uma semana, e é trabalho, elas são muito trabalho, Elas de domingo contam a com a domingo. participação desse marido ali. Sempre, Do sempre. O apoio. marido, Então a gente percebe nos parques eles andando com as crianças, no supermercado eles fazendo as compras com as crianças. Aí disse, uau, como Legal. assim? E elas determinam, e é muito comum, você falou, e há alguma resistência? Não, não há isso, é comum, é cultural. Então, assim, de boa eles fazem isso. É interessante, né? Então, A mulher uma ela é muito. parceria, é a parceria que é, né? Porque assim, a gente entende que no casamento, na família, é uma parceria, uma atividade de parceria. Não há uma, digamos assim, uma superioridade. Não é há. uma parceria. Uma Ca- parceria. Mas porque tem Sempre. aqueles que os teus maridos que também trabalham fora, né? Isso Sim. aí não é 100%. Isso aí é um E outra, grupo ele- que se dispõe a fazer isso tranquilo, de Sim. boa. E outra, os dois trabalham. É porque as crianças têm lá, a escola é de 8 até as 4 da tarde. Então, você tem um tempo e as crianças só chegam à tarde em casa. Então, todos os dois trabalham. E eles legal. se conectam eles se programam para quem chegar primeiro, pega as crianças e fica com as crianças até o outro chegar. Então, assim, e é bem caro você ter uma nene, que é a babá, né, a gente chama, e é bem caro você ter. Esse é um trabalho, é um tipo de serviço que é bem remunerado, e não é todo mundo que pode. Então, eles se programam entre si e fazem essa jogada. Então, você chega, pega as crianças, fica em casa até eu chegar. E a gente janta todos juntos. E eles têm essa coisa de noite, todo mundo tá junto na família. Muito legal isso lá. A maioria das famílias que eu conheci, amigos, eles têm essa coisa de, não, todo de noite a gente tem que estar com as crianças para estar todo mundo junto. Então, isso eu achei muito lindo, isso. E, assim, é bom porque trabalha a coisa da família com as crianças, né? Aquela coisa de você estar junto, Não há um participação. enfraquecimento da figura familiar, né? Não, há tem muito enfraquecimento, isso. pelo contrário, a parceria fortalece. Porque Muito muitas interessante. vezes, Eu achei isso assim, talvez bem assim, forte neles. Possa ter uma interpretação, porque também como você lida, né? Claro. Algo pode te abençoar e pode te amaldiçoar. Você pode ter um carro e Completamente. aquilo ser uma bênção, se você não conduzir Sim. de forma Completamente, responsável, Lili. você Isso, é. pode, a partir dali, criar um problema. Né? Então, a parceria funciona justamente Funciona. para potencializar, né? Não, Pode e ser é super interessante, importante isso, porque muito. o que a gente vê muito, quando eu falei há pouco da sociedade fragilizada, é porque essa Sim. parceria, ela está sendo muito deixada de lado. Sim. Né? Saiu agora recentemente um dado que a maioria lá nos Estados Unidos, inclusive, e o maior índice de separação, de problemas na comunicação entre pais e filhos, é justamente os divórcios e a falta do diálogo. Porque dentro de casa Importante já não há lembrar. mais aquela qualidade de tempo. Quando estão em casa presente, está todo mundo ligado, celular. cada um no seu celular, celular. seu aparelho. Ou seja, estão ao mesmo tempo no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo estão todos distantes. Porque não há comunicação. Então, tem que ter um momento, tá todo mundo junto, Então, vamos fazer. Eu aproveita faço pra- sempre isso com minhas netas. Quando elas Muito estão em bom. casa, vão para casa, na hora da refeição, na hora do lanche, gente, quando alguma quer pegar o celular, não. Celular agora não. Agora, o que eu faço? Me curte, dá que like para mim bonitinho. aqui pessoalmente, comenta, compartilha. falar como foi o Vamos dia. usar os emojis aqui, bora, cadê a carinha de feliz? bonitinho, É daí, ó. trazer para cá Pronto. o presente. Claro. Porque essa Muito parceria dá importante. certo a partir do momento que todo mundo está todo ali mundo- junto, isso, né? todo No mundo mesmo, então a gente conectado. Né? isso a gente tem O que diálogo tem que estimular, Tem que né? ter. Tem que ser estimulado, tem que ser trabalhado, porque senão cada um fica no seu mundo Com particular. certeza.
Aí se distancia, Se né? Você acaba distancia. perdendo a conexão. Silêncio. Claro. Se E aí se distancia. perde, aí são, quando chega especialmente a fase da adolescência, que é uma parte que Se geralmente afasta tem mais. mais E hoje o afastamento. índice de adolescentes depressivos, Olha, ansiosos. eu conversei ontem E aí com um canalizam casal. para outra coisa, porque não tem essa comunicação. Eu conversei da com um família. casal ontem justamente sobre isso, né? Que eles passam o tempo mais fora trabalhando, né? Tem essa questão, tudo bem, todo mundo tem que trabalhar, Todo mundo Sim. entra né? Só que aí, quando chegam cansados em casa à noite, querem descansar. A menina fica praticamente só em casa, com uma terceira pessoa cuidando dela. Então ela fica se sentindo, ela fica até, e as crianças começam a desenvolver até a ansiedade. Porque uma coisa Ao é a índice de criança está lá, adolescente. para os Estados Unidos, as crianças estão lá na escola, né? Fica até 4 horas ali. Ali estão tendo atividades, estão interagindo, estão aprendendo. Mas você fica em casa, sem fazer nada, ou seja, faz o dever de casa, faz alguma coisinha e depois vai para o celular. Não tem uma Aí atividade, se limita a criança ali naquele- começa a desenvolver ansiedade. Claro que sim. E aí os depressão. oportunistas estão de Pronto, plantão, entra em ação. ação. Claro, porque tem E aí brecha, começa a né? aparecer o comportamento daquela criança, começa a modificar, e a mãe, mas o que está acontecendo? Minha filha nem sai para lugares estranhos, ela está sempre em casa. Sim, É sim. dentro de casa. É Dentro de que casa, está é. acontecendo. É dentro de né? casa. Isso me conta um pouco da tua história de profissão, a tua experiência no mundo corporativo, onde você se aplicou academicamente, o que te trouxe até aqui? Então, nós temos, eu tenho a formação de administração, de relação com pessoas, relações humanas. É interessante que eu apliquei isso na loja, né? A gente tem uma empresa, antes era uma grande livraria, né? Uma livraria gospel, evangélica, e hoje é outro ramo, mas a gente tem N experiências de conversar com pessoas, como a Marta falou, mães, pais e próprio adolescente que chegavam na loja. E a gente acaba, assim, sendo um pouco psicóloga, conversando com clientes, com pessoas que vinham procurando alguma literatura. E tem N experiências com pessoas que chegaram, pais, mães que chegaram e queriam algum tipo de ajuda com a sua adolescente, estava passando algum tipo de problema, muitas das vezes com drogas. Poxa, eu tenho uma adolescente em casa, eu não sei como conversar. E, assim, apliquei muita psicologia, conversando com as pessoas, indicando, claro, e a nossa base é a palavra de Deus. E a gente indicava livros e você sabe que as pessoas, algumas voltavam e davam testemunhos. E assim, era gratificante poder falar com pessoas que leram o livro, não só a Bíblia, como o Marta falou. Você tem que, a gente estava conversando antes, né, da coisa de você ensinar a criança no caminho. A palavra de Deus é a nossa base, mas tem tantos recursos que você pode usar para lidar com a criança, com o adolescente, com próprios familiares. Às vezes, tem um exemplo de que chegaram um casal lá, que eles estavam em atritos. E é engraçado que a esposa conversou comigo e o marido conversou com o nosso funcionário. E foi interessante que a gente depois juntou eles, e, assim, indicou o livro, orou com eles, uma mini igrejinha. E foi interessante que depois, puxa, a gente está sentindo tão bem, irmão, que bênção ter vindo aqui, parece assim que a gente está na igreja. E disse, aí, aqui tem Jesus também. Porque a gente está comercializando, mas é a palavra de Deus. Então é interessante essa coisa de poder ajudar pessoas e orientar. E claro, né, que a literatura ela modifica, ela muda, né? Ela amplia, né? Amplia ela amplia o a horizonte, mente. claro, orienta. A minha neta mais velha, ela ama. Todo Muito mês ela bom. tem uma meta de tantos livros que ela vai ler. Muito interessante. Isso Impressionante. E, Marta, é bom lembrar, a gente estava falando das crianças americanas, e eles incentivam muita coisa que você falou, que chega em casa e deixa o telefone. As mães dos bebês de até 4 anos lá não permite celular nem televisão. Eles não assistem. Qual é o incentivo delas? Leitura. Tanto que algumas disseram, Suzy, você consegue ler para elas alguns livros? E a gente lia, e eles escolhem os livros, então é só livro na casa, muito livro, Beleza. muito incentivo com a leitura. Não tem celular, elas disseram, no cell phone, no TV. Então, não isso, sempre a leitura. E aí amplia, deixa as crianças criativas, sim. né? E é isso. Trabalha muito o cognitivo da Sim, criança. claro, Trabalha completamente. muito a memória. É uma experiência, né? Porque enquanto você está lendo, você está ampliando. Claro. E aqui a Isso, gente ótimo. tem esse processo de aplicação da leitura é realmente algo cultural. Não há muito incentivo, né? E olha, Você concorda? Liliane e Suzy, é algo que assim que eu tenho no coração um anseio de criar um clube de leitura para Faça crianças. isso. Estamos com você. Faça. Opa, Podemos. glória a Deus. Assim, essas crianças pequenas, não essas crianças Incentivar grandes, a leitura. né, que ainda Clube de estão leitura. começando o beabá,
É muito bom despertar, porque, como a gente estava conversando, a gente precisa ensinar não só a Bíblia é o manual completo. Claro, é a nossa e se base, você né, for olhar ali dentro, ela fala sobre todas as ciências, Sim, sobre todos os lembrar. assuntos, está ali. Sim. Aí a gente pega e só quer ensinar os versículos, né? Tem mãe, pai, bora, tem que decorar o Salmo 91. A minha neta sabe, de cor. Salmo 92, 93, Salmo 94, 23. 95, 23, 24, Bonitinho. tudo, né? Mas aí, aquilo apenas é uma decoração. Tá? E a vida, né? Decorou os tá? Pode colocar, a minha fala tudinho. Mas como se comportar diante da vida, participar da política partidária quando tiver mais jovem, mais maduro, fase, né, cada fase, na sua escola, começar a se comunicar, se posicionar, se colocar. Então, a gente precisa ensinar. E a leitura, ela é assim um campo vasto completa, que abre a mente dessa criança. Né? Até porque, para você saber falar, você tem que saber palavras, conhecer você palavras. Forma conceitos, né? Você lê, você só vai falar aquilo que você sabe. Claro. Aí tem gente, mas eu não sei falar. Você está lendo? Você tem um conhecimento, né? Porque a gente tem que falar aquilo que a gente sabe. Então, precisa ser cada vez mais estimulado. Então, vocês já estão convidados para o meu clube de leitura. Pronto, começa. Gente, eu quero te convidar a acessar o site do Partido Podemos, www.podemos.org.br. Lá você vai se inteirar mais dos assuntos que estão ali sendo debatidos e sinta-se em casa para interagir com a gente e conhecer mais o partido. Podemos é 20 e é muito importante que você se aliance com a gente nessa busca de conhecimento, porque juntas podemos mais. Retomando aqui a conversa, Suzy, você sabe que aqui nessa parte política a gente tem esse nosso trabalho aqui justamente para atrair mulheres para o debate político. Por quê? A política está em tudo. A política está até na escolha dos livros que os nossos filhos contato na escola pública. Está nos preços dos produtos no supermercado. Né? Tudo, antes de chegar ali, o que você paga já foi debatido, as taxas, os impostos que vão ser dados, para onde vão ser direcionados. Então, o nosso debate não é o debate político partidário, não é apenas de agremiar pessoas, mas sim de trazer para as pessoas a importância do seu papel. E as mulheres talvez tenham se colocado no papel, não acho necessário. Você é necessária. É necessária essa participação aqui. Claro que sim. E a gente convida para fazer isso. Olha, aqui no Brasil, a gente não tem 20%. Não chega a 20% de representação feminina no nosso Congresso. Não chega. Os Estados Unidos é parecido. Às vezes a gente vê algumas pessoas discutindo. Eu sempre digo, quem te mostra o que é verdadeiro não é história. Né? A gente sabe que algumas repúblicas aqui da América do Sul uma representação maior. Mas se a gente for colocar isso, não existe a República Iraniana. Eu acho que não é conhecida por uma, digamos assim, uma participação tão democrática, tem quase 50%. Mas lá, o papel da mulher, a mulher tem uma legislação bem, digamos assim, bem danosa. Né? Bem mesmo. Então, culturalmente, eu né? Politicamente. Assim, é uma representação política que eu olho assim e tenho uma certa desconfiança, né? Como é que você tem 50% de representação política? Para mim se torna um número quando você tem um país que dá punições que tolhe ali os direitos básicos das mulheres. Então, assim, eu sempre digo assim, esses números são importantes, mas não são tudo. Não são então, tudo. O importante é que isso aqui não diminua. Sim. Né? A importância da nossa participação é a gente ser ouvida. Eu sempre coloco que a questão da participação feminina não é para tirar o lugar, nem para posicionar. Exatamente. É uma posição de mesmo. Por quê? Porque a característica muito importante da mulher é de atender, de acolher. Muitas vezes, quando ela acolhe, ela deixa de se acolher. Isso. Né? Nesse papel de cuidar da dor do outro. Né? Muitas vezes ela não diz, poxa, eu estou insatisfeita, né? Eu estou assim, eu estou assado, porque ela se ocupa tanto, né? Especialmente quando a gente abraça a vida familiar. Sim. A gente é mãe, esposa. Isso. Aí a gente vai acolhendo, e assim, vai esquecendo as nossas dores, e muitas vezes a Marta pode falar disso melhor do que eu, muitas vezes um divórcio de um casamento de um casal já maduro, que você imagina, mas por que agora? Mas muitas vezes foi
se calou Que durante se anos calou e anos, né? Isso. Não expressou, não expôs as suas dores, seus medos. E não expôs. E hoje, na nossa vida política, a gente vive também. É o momento de falar, Sim, né? Para dar sim. oportunidade às meninas que estão Sim. chegando aí, porque há uma exposição muito grande, há uma cultura de desconstrução do feminino. Essa é a palavra. Né? É Há uma verdade. desconstrução do feminino. E a gente precisa o quê? Ensina a criança no caminho. Se Isso. você consegue aplicar na sua criança, ou em todo ser humano, você consegue estabelecer um padrão de alta cultura, você valores. vai proteger essa mente dela chegar É verdade. numa Exatamente. faculdade É e aquele verdade. primeiro, ai, olha, você quer ser da moda, você quer... Não, isso aqui, que fala-se muito da cultura woke agora, né? Aham. Então, assim, você não vai ser levado por qualquer doutrina, porque você deu fundamentos, né, que, digamos assim, é o conhecimento. Você deu conhecimento, você fez aquele pequeno questionador. Então, aqui, Exatamente. nós queremos... Formou uma opinião caráter, que aí sim. você não vai engolir qualquer coisa. Você pode absorver naquele momento, porque às vezes a gente não Isso. quer ser, digamos assim, causar uma rejeição, mas a gente procura o profundo. Nós estamos hoje, no nosso governo federal, muito se falou, a atual gestão, muito se falou de maior participação na mulher. E a gente menos participação feminina em cargos de liderança. Justamente. Por quê? Porque o feminismo em si, ele é uma politização, né, de algumas dores. Algumas dores femininas que são justas, foram politizadas para manipulação. Porque se você já atrai, né, se eu uso algo aqui, olha, vem para cá comigo, porque aqui as mulheres têm isso, aqui as Vão mulheres... ser acatadas. Isso, mas no final, vai olhar lá, mas como é? Veja, eu posso acreditar no que você faz, mas eu não posso fechar meus olhos para aquilo que você faz. Então, a verdade é essa. Base é mas essa aí. essa base é assim, é dentro de casa, que a gente vai ensinando, ó, cuidado Entendi. com o que tu ouve, presta atenção nas atitudes. Porque Já justamente aproveita aquele momento que a Marta falou. Você está ali com a família, guarda o celular. Vamos conversar. Como foi teu dia? Como foi na escola? O que você fez? Que atitude você teve diante de tal situação? Então aproveita isso e passa os valores. Justamente, Passa. porque a gente precisa Passa as informações. a gente precisa fortalecer a mente dessa criança. Isso. Porque o que a gente vê muito hoje, a gente vê muito nos consultórios, nos atendimentos, são crianças que estão sendo levadas por fake news, Por gente. fake news, Porque essas exatamente. histórias, essas filosofias, aí tudo é fake news. Te promete o melhor, tudo. Isso não é verdade. Rouba a tua Se autonomia, ela te rouba a tua promete, individualidade. exatamente. Se você chega com drogas e promete a felicidade para aquela pessoa, é uma fake news. Porque aquilo vai destruir a vida daquela pessoa. Se você promete um mundo diferente da biologia daquela criança, é fake news, gente. A biologia diz que feminino é feminino, vai ser sempre isso. Não adianta você chegar, não, te transforma, que tu vai ser feliz. É fake news. Então, se essa criança ela tiver amadurecimento na sua mente, nas suas ideias, porque isso já foi colocado de forma correta, na idade certa, que é a nossa idade de amadurecimento e de crescimento psicológico da infância, quando a gente vai aprendendo os primeiros... a gente tem toda aquela nossa estrutura aqui formada até os 7 anos, 8 no máximo, dependendo. Então, se esse período você trabalha, é que nem uma sementinha, uma plantinha. Você coloca ali no vaso a sementinha, você vai e rega, você aduba, você põe, para pegar sol hoje, não, hoje é para pegar sombra. Você cuida. Ela vai crescer e vai se fortalecer. Caso contrário, ela vai morrer. Isso quer dizer, o que é a morte, nesse caso? Né? É vir alguém com essa história, você é isso, olha, você pode ser isso, olha, não é isso, tal. Aí a criança já fica entre dois pensamentos. A criança sem orientação. E aí vai sem absorver orientação. isso. Só que se ela tem isso arraigado, ela vai, como diz a Bíblia aqui em Coríntios, você vai ter a arma poderosa em Deus para anular essas fortalezas, para destruir esses sofismas que se levantam contra justamente. Se levanta contra a minha biologia, contra aquilo que eu entendo como verdade. E aí muita gente entra em choque. Mas a minha mãe falou assim, não é nada disso que a tua mãe falou, não. Mas se está ali arraigado, você é careta, você não entendeu? Essa criança, por mais que ela possa até, vai fazer que nem a palmeira, vai para um lado e para o outro, mas ela não vai
sucumbir. Ela não vai cair, ela vai se levantar, ela vai continuar. Porque a vida não é fácil. A gente tem muitos desafios, principalmente hoje. Principalmente nesses dias onde alguém falou, mas as minorias aí estão falando tantas coisas, estão sendo ouvidas. Por que estão sendo ouvidas? Porque eles estão se fazendo ouvir. Se fazendo ouvir. É o que E ele nós falou, estamos nos calando. Então, nós precisamos levantar a nossa voz e fazer a nossa voz também ser ouvida. Sim. Né? Colocar os valores que nós acreditamos, que nós temos como princípios, colocar em evidência e falar realmente o que eu penso, quem eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu acredito piamente na Bíblia. E não adianta, você pode não acreditar, o problema é seu. Isso não vai anular a minha fé. Eu vou continuar acreditando. E vou ensinar as minhas netas, a minha futura geração, diante daquilo que eu acredito, sabe? Para a gente ter uma família funcional. Como é que eu vou ter essa família se eu não ensino? Se eu passo o meu tempo todo ocupada? Se eu não tenho tempo de chegar com a minha filha, cantar com a minha filha, orar com a minha filha, brincar com a minha filha, ou minha neta, que hoje é minha neta. Né? Marta, eu digo até mais, tu fazer um certo esforço, como você falou, eu chego cansada, não tenho tempo, faz um esforço. Mas isso, é a nossa geração que está aí, que a gente precisa orientar. Gente, eu chego em casa, às vezes à noite, sempre eu chego, né, cansada esses dias, mais ainda no puxado, e eu tenho lá um monte de plantinhas, que são as mudas das minhas suculentas, que eu faço isso, eu nem devo de presente para vocês, mas eu vou fazendo as mudinhas. Chego em casa esse verão quente, né, elas já estão lá com sede, chego, vou pegar água, vamos, aí meu marido diz assim, Marta, tu está cansada? Vem. Não, eu tenho que cuidar das plantinhas. Se eu não cuidar delas, quem vai cuidar? Elas vão morrer de sede. Porque quem vai dar água para elas aqui? Eu vou lá e molho tudo bonitinho. Você coloca nome nas plantinhas? Ainda não, porque são muitas. Não, nome nas plantas. Essas são as mudinhas. Eu tenho aí mais de 100, mais ou menos assim. Tudo no vasinho pequenininho, porque a gente vai cultivando a amizade, né, como a gente fala. Então, eu vou e molho. Dá trabalho. Eu queria chegar em casa e correr para o banheiro, tomar um banho, me jogar na cama. Mas eu digo, não, as plantinhas precisam. Né? Aí vem a Eva. A Eva é a nossa cachorrinha, bonitinha, linda, maravilhosa. Já tomou, já comeu, já tomou água, tem que fazer, O que tem que fazer? Vou dar atenção, porque elas dependem de nós. Exatamente. Elas não têm vida própria, assim, de chegar, a cachorrinha não vai lá, eu vou tirar minha comida, a plantinha não vai. Não. Assim é a criança. A criança precisa desse cuidado, desse olhar. E nós, que somos responsáveis por essa próxima geração, eu digo mais, pela saúde mental dessa próxima geração. E a saúde mental é um ponto... Claro, né? bem a mulher sempre foi vista como a parte frágil, porque foi sempre quem sentiu primeiro. Ela sempre sentiu primeiro. Hoje já não está mais assim. A gente tem visto cada vez mais homens frequentando consultórios. Sim, fazendo terapias. Né? Fazendo terapia. Sim, e eu não digo nem isso. A terapia seria um preventivo. O problema é que a maioria dos homens, quando chega, eles já estão com aqueles sintomas, né, mais físicos, porque a questão psiquiátrica, né, psicológica, muitas vezes ela não começa só com o pensamento. Se você deixa ela avançar, daqui a pouco são dores no corpo. É notório no seu semblante, né? Sintomas psicossomáticos, né? Quando o corpo já começa a reclamar demais. Aí tá bem complicado. E olha, um dos índices de maior, eu costumo sempre falar isso, maior índice em ataque cardíaco fulminante é em homens. Porque o homem, justamente por não ter essa cultura de buscar ajuda, ele vai guardando. Ele não se abre com ninguém. A mulher não. Você chega, por exemplo, nós três aqui, a gente chega, conversa. Hoje não, hoje eu estou assim para baixo. O homem não. Ele segura. O homem segura. O homem é a caverna. Pode estar na briga lá em casa, ele não fala nada para os amigos. Ele vai engolindo. E tem uma hora que o coração não aguenta. Né? Não aguenta. Aí muita gente fica, mas como? Morreu tão jovem. Foi fulminante. Por quê? Isso aí ficou represado. E a gente não pode fazer isso. A mulher tem essa fama de sexo frágil, né? Mas ela é bem mais forte do que muita gente imagina. Porque só o fato de você ter a dor do parto, insuportável. É uma dor única. Gente. Intransferível, porque legal. E depois passou. Né? Passou. A gente está pronta para outra. Sabe? Dizem os mais antigos, a minha avó dizia, é uma dor esquecida.
É uma dor Verdade, esquecida. É interessante, verdade. né? Você pega o bebê no colo, e a Bíblia registra isso, Porque né? toda aquela dor, Você toda pega aquela, o bebê no colo, nem lembra da dor. alegria. toda aquela agonia muito passa no maior, momento que tu suplanta. perde. Interessante, é bem Suplanta. lembrado isso. Então, a mulher, ela é forte e mais. A mulher que tem Deus na direção, na condução da vida, Ah, isso é maravilhoso. ela tem uma força ainda dobrada, Dobra. né? Porque Deus está ali te ajudando. A hora Claro, que você claro. corre para Deus, Senhor, me ajuda aqui, que o negócio está pegando, não estou conseguindo. Deus vai lá, minha filha, eu estou contigo, não temas, vai, eu estou contigo, não tenha medo, eu não te dou espírito de medo, eu te dou de moderação, de equilíbrio emocional. Vai lá, filha. Ah, não estou Perfeito. conseguindo, Senhor. Vai lá com a terapeuta, vai lá com a Marta Mardoc. Ela está lá, ela vai te Vai ajudar, comigo, vai te dar vou uma te orientar. palavra, entendeu? Alguém para orar contigo. Vai lá, é assim. Sabe? Então, a mulher que tem esse temor, que busca a Deus, ela consegue ter, assim, um pouco mais de alívio, porque Deus está verdade. 24 horas ali. E nós temos Pronto. mais, nós temos Deus para nos Justamente. orientar. O joelho no Pronto. chão também É. te fortalece. Orando pela família, orando para Deus, né? Te dar aquele equilíbrio, aquela força para você continuar. e seguir. Isso. E ser É a muito líder da importante. Disse para vocês que passava rápido, né? Ah, a gente e já já está se acabou. aproximando, a gente já está se Oh, aproximando, meu mas Deus. para a gente dar assim aquela última pincelada e não sair ninguém, ai, olha, gente, tchau. Então, Marta, hoje é um dia importante também para você, Importantíssimo. né? É uma nova fase, mas eu queria assim que você, diante da sua experiência, né, que você está começando essa nova etapa hoje, que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo Sim, olha. desse ingresso na política. Não precisa ser do dia para a noite, né? Não, Esse não, comecinho. não. Isso tudo vai sendo construído, assim, eu digo assim, no tempo de Deus. No meu caso, o tempo de Deus, né? E ontem à noite, eu estava conversando com uma amiga, eu disse para ela que hoje a gente tem o livro de Jó, até a Bíblia Sagrada tem o livro de Jó, que mostra ali quando Jó passou pelaquela provação e ele foi questionar Deus, né? Ele pegou lá e está tudo registrado. Tem um diálogo de Jó com Deus lá, tudo registrado na Bíblia, né? E tem um diálogo dos amigos de Jó. Tem tudo lá. Está lá. Hoje a gente não precisa questionar Deus, porque esse livro já ficou como um exemplo para nós, que Deus é Deus, independente de qualquer coisa. Ele não precisa dar explicação para a gente não tem que estar questionando. Deus, por que isso, por que aquilo outro? Então, antigamente eu questionava Deus, mas é isso, mas por que e tal? Não, hoje, quando eu vejo Deus direcionando, eu digo, Senhor, é a tua vontade? Legal, eu vou nessa, eu estou nessa. Por que eu vou ficar questionando? Ah, Deus, mas será mesmo? Mas olha, Senhor, olha, eu não estou... mas eu não quero, Senhor, sabe? Jó fez todo esse questionamento, os amigos de Jó fizeram todo esse questionamento, e as respostas estão lá. Quem tu eras quando eu fiz isso? Onde é que tu estava quando eu fiz aquilo? A gente sabe quem é Deus hoje, a gente já conhece Deus. Então a gente só precisa confiar e se lançar. Não é? Quando ele me chamou para assumir, primeiro, Podemos Mulher, eu digo que não foi o homem, não foi o senador Zequinha. Foi Deus que estava por trás de toda essa situação. Me convidou para assumir o Podemos Mulher. Ele me chamou e eu aceitei. Eu fui lá, Senhor, és tu, é a tua voz? Beleza, estou lá, estou dentro. Então, cada passo que a gente está dando dentro do Podemos Mulher, a gente está pedindo sempre a direção de Deus. E Ele está confirmando. Então, não vou questionar mais com Deus, sabe? Como diz a palavra, é melhor a gente obedecer, né? Porque obedecendo, a gente está seguindo aquele caminho que Deus já traçou para a gente. Quando Deus traça o caminho, é um caminho de vitória, é um caminho de bênção. Ele não vai traçar um caminho para te destruir, porque lá em Jeremias está escrito, os planos que eu tenho para ti são planos de paz e para te dar um futuro que tu desejas. Ou seja, um futuro... Quem é que deseja um futuro de derrota, de tristeza? Ninguém. A gente deseja um futuro de vitórias. Então, se Deus está direcionando, a gente vai seguir. Então, eu estou recebendo esta missão, né, como um desafio de, primeiro, agregar mulheres valorosas, corajosas, que não calem a voz, mas que se sintam incomodadas com todas essas desigualdades sociais, com tudo que está sendo colocado. Não que a gente vá mudar o mundo, mas a gente pode fazer a nossa parte. Fazer, sabe, a minoria estridente, a gente pode ser essa não estridente, mas uma minoria que se levanta, que não se acomoda, mas Constrói, que se... né? que Mais constrói. Justamente, Perfeito, está fazendo algo, Sim. sabe? Eu fiz a minha parte, sabe? Posso morrer amanhã, depois de amanhã, mas hoje eu fiz alguma coisa. Eu sou um tijolinho. Do que amanhã eu morro, mas não deixei nada, não fiz nada. O que eu fiz? Não, só reclamei. Só apontei os defeitos. E a solução?
eu fiz alguma coisa para construir essa solução. Então, eu estou me colocando nessa posição hoje, sabe? De ser esse tijolinho à disposição, primeiramente, do reino de Deus. Sim. E, claro, a política é uma porta onde a gente abre e lá a gente faz a diferença. Sim. Então, estou aqui para somar com Podemos Mulher, estou aqui para o que vier, sabe? Estou aqui na direção de Deus e eu conto com essas mulheres que estão aí desencorajadas, desanimadas, que não vê uma solução, que não vê... Vem para o Podemos, vem com a gente, vamos caminhar juntos. Esse é o caminho que Deus traçou para a gente. E juntas nós podemos mais. Aí. Suzy, queria que você deixasse aí a palavra assim, para as mulheres. Eu não cheguei a falar para você a participação em termos políticos. Não sei como é que você vislumbra isso, se você se sente mais convidada hoje, né? Porque há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, já era um avanço, a gente conseguia dizer assim, não vou ser dona de casa, eu vou ser uma profissional, né? Você não ficava pensando assim, ai meu Deus, eu vou ter um lar, não. Você pensava, eu vou ter um trabalho, qual vai ser minha profissão? Né? Mas hoje, a demanda social tem a necessidade do olhar feminino mais presente. Exato. Mulheres como... O que é que você tem, assim, que está te movendo, que te trouxe hoje aqui? Mulheres, bem, eu tenho uma referência grande, né? Isso, a minha mãe. Nossa, é uma feminista de carteirinha. Então, ela briga pela mulher, ela reivindica, ela não é feminista. Deixa eu corrigir. Ela falou para mim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Ela é feminina. É interessante, então eu tenho uma grande referência, luta né? Pelo lugar da mulher. Claro, né? pela mulher. E ela é muito. Eu não queira falar sobre diminuir a mulher perto dela, que você vai ouvir. E hoje a Marta aqui, né, que está sendo uma referência para mim, quero agradecer o convite. Estou super feliz. Confesso que eu estou um pouco nervosa, né? Fiquei um pouco nervosa de estar aqui. Mas, enfim. E, assim, eu quero também poder fazer a diferença. Estou me empolgando com a Marta. Opa, e eu quero também fazer a diferença com vocês. E, assim, meninas, se posicionem. Sabe, exijam, mostrem a nossa força, porque a gente vai crescer muito aqui nesse país ainda. E nós vamos fazer muita, já faz diferença. Mas a gente pode fazer muito mais. Com a tua participação, com a tua busca conhecimento, busca informação, não se limita só a exigir, reclamar. Como a Marta sempre fala, ela fala muito sobre solução. Vamos buscar a solução, vamos atrás de pessoas que vão nos ajudar, que vai fazer a diferença. Então, juntas, nós podemos mais. E olha, só registrando aqui que a mãe da minha querida Suzy é nada mais, nada menos que a minha querida amiga, a irmã Esther Gouveia, que é nossa conselheira de honra aqui do Podemos, juntamente com a minha mãe, a irmã Anita Ferreira de Jesus, que é minha referência também. E interessante que ambas são amigas também, não é? Trabalharam na mesma época, olha só, na época que elas trabalharam aqui em Belém, na igreja, na Assembleia de Deus, elas também foram mulheres de liderança. E elas vão estar aqui conosco falando dessa experiência. As duas vêm aqui compartilhar conosco. Nós vamos anunciar com antecedência para você não perder. Viu? Porque, olha assim, se a Suzy está aqui, é coincidência? Se a Suzy está aqui comigo hoje, nós somos filhas de duas mulheres que foram lideranças. É coincidência a gente estar aqui falando também sobre liderança? Sabe? Então, agora, elas passaram da geração dela para nós. E agora a gente está passando para a próxima. Com certeza, né? Já passei para minha filha e já tem agora as netas. Porque a gente precisa realmente se posicionar. E esse campo é um campo que precisa, é o campo da política. A mulher tem que ter mais voz ativa. Por isso que eu aceitei o desafio. Hoje é o dia histórico. A nossa convenção, gente, hoje à noite, para quem mora aqui em Belém do Pará, ali no Clube Alegria, no bairro da Pedreira, nós vamos ter a convenção do partido Podemos. Vamos estar todos juntos ali celebrando a festa da democracia. Então, vem com a gente. Gente, muito obrigada por esse tempo que você ficou com a gente. Eu sou a Liliane Ribeiro, Marta Mardoc. Essa aqui é a nossa querida Suzane, tá? Que veio aqui participar com a gente. Te agradeço. E participa com a gente. Pode mandar e-mail lá no... Abaixozinho do vídeo está lá escrito os números de telefone, e-mail que você pode entrar em contato, sugerir temas, fazer perguntas e tudo que possa te aproximar mais da gente, a gente vai te responder com certeza. Porque juntas podemos mais!